Olá, meus alunos do nono ano. Hoje nós vamos falar sobre viver em busca do bem. É o tema da nossa aula, nas nossas aulas, a partir desse volume 2. Logo aí no início do livro, na página 2, nós temos uma imagem de uma autoestrada, de uma estrada, bem assim, mostrando um horizonte bem profundo. Dê uma observada nela aí, nessa imagem. E pensa um pouquinho o que essa imagem traz para a nossa vida. Quando a gente pensa numa estrada que parece infinita, que não acaba nunca, o que isso traz para a nossa vida em termos de curiosidade? De pensar sobre essa questão dessa distância, dessa estrada, para onde ela vai, onde ela acaba, né? Então nós vamos conversar muito nesse volume 2 sobre isso. Logo aí na página 2 tem algumas perguntas para que a gente possa começar a refletir sobre isso. A primeira pergunta é: qual é o horizonte da nossa vida? Né? O exemplo da estrada, com um horizonte bem profundo, a gente pensar um pouco em qual é o horizonte da nossa vida. Para onde o horizonte da nossa vida é lá na frente, para onde a gente está caminhando. Qual é o horizonte da nossa vida? Pense um pouquinho sobre isso. A segunda pergunta: existe um sentido para a nossa existência? Você acha que existe um sentido para a sua existência? Um sentido para a sua vida? Existe esse sentido? Terceira pergunta: existe um caminho certo para se seguir? Você acha que existe um caminho que é mais certo do que outro caminho? Você acha que tem caminhos que não são bons? Tem caminho que pode nos levar para a ruína e tem caminhos que podem nos levar para a vitória? Existe o caminho já pré-determinado? Ou um caminho certo que a gente pode seguir? E a última pergunta: como avaliar uma situação para tomar uma decisão? Porque a gente tem que... Aqui no exemplo que ele deu, tem uma autoestrada, seguindo direto. Mas e se essa autoestrada em algum momento tiver uma bifurcação? Uma outra estrada, ela se divide em duas estradas. Como avaliar qual o caminho certo para a gente seguir? Então nós vamos discutir sobre esses assuntos, né? Nesse volume 2 aqui, tá? Logo na página 3, ele fala, o título do texto tá aí é Navegar é Preciso. O texto ele fala no caso de nós, seres humanos, o quanto nós somos curiosos para conhecer aquilo que está além do horizonte, para buscar conhecimento de coisas que a gente ainda não teve acesso, né? Conhecer novas culturas, conhecer novas formas de vida ou novos seres. Né? Na Idade Média, eles tinham uma mente fértil com relação a isso, porque eles não tinham conhecimento prático desse horizonte mais profundo. Tanto é, se você observar aí na página 3, nós temos um mapa cartográfico do mundo, um mapa mundi, criado por Bartolomeu Anglico, na Idade Média. Se você prestar atenção, o mapa ele é dividido em três pedaços de terra, esse mapa mundi. Segundo o entender dos europeus da Idade Média, a Terra era assim, ela era plana, né? Não é igual a gente conhece hoje a partir da ciência. A Terra era plana e ela era dividida a partir do ponto de vista do europeu. A parte de cima da Terra era a Europa e a parte de baixo, do lado direito estava a Ásia e do lado esquerdo estava a África. E isso era dividido pelo mar Mediterrâneo, que fazia uma forma de um T. Como eles não tinham conhecimento com relação ao mundo em si, eles tentaram criar um mapa mundi de acordo com o conhecimento que eles tinham naquela época. Então isso nos mostra que o conhecimento ele pode ser modificado ao longo do tempo, a partir daquilo que a gente vai aprendendo, a partir das experiências que a gente vai tendo. E assim como o conhecimento ele pode ser modificado, nós seres humanos também somos modificados a partir do momento que a gente agrega mais conhecimento à nossa vida. A partir do início da Idade Moderna, para vocês terem uma ideia, com relação a esses novos conhecimentos cartográficos que foram acrescentados aí na nossa vida, os europeus eles começaram a fazer expedições pelo mundo. Né? Os espanhóis mandaram Cristóvão Colombo fazer uma expedição e ele conseguiu chegar às Américas em 1492. Logo em seguida, os portugueses contrataram deram o cargo de capitão-mor para o Pedro Álvares Cabral para que ele fosse às Índias Orientais, só que ele teve uma ideia mirabolante de tentar pegar um outro caminho para chegar às Índias. Quando ele viaja tentando buscar um outro caminho para chegar às Índias, ele se depara com o território brasileiro e chega aqui no Brasil no ano de 1500.
Para fazer essas navegações, os homens eles precisam de vários instrumentos, porque eles têm que ter algum certo conhecimento. Apesar que eles não conheciam esse novo território, eles não sabiam, inclusive, que esse novo território estava lá, mas eles tinham um certo conhecimento de navegação. Eles conheciam, por exemplo, a questão espacial, eles tinham alguns instrumentos que eles utilizavam, como a bússola, por exemplo, e a rosa dos ventos, que a rosa dos ventos é aquele desenho onde a gente coloca em posições específicas que a gente já conhece, os nossos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, né? E a bússola, na bússola tem essa rosa dos ventos dentro da bússola. E além dessa rosa dos ventos mostrando a posição do norte, do sul, do leste e do oeste, tem uma agulha magnetizada e essa agulha sempre aponta para o norte. Então quem utiliza a bússola sabe que a posição do norte. E se ele tem o conhecimento da posição do leste, do oeste e do sul, ele vai saber a posição onde ele está, já que a bússola está apontando sempre para o norte. Mas mesmo que não tenha a bússola, eles tinham outro conhecimento que auxiliava muito, que é a questão do nascer e do pôr do sol. Do nascimento, e onde o sol nasce e onde o sol se põe. O sol nasce no leste e o sol se põe no oeste. Então, se ele sabe que o sol nasce no leste e ele se põe no oeste, ele sabia a posição onde estava o norte e onde estava o sul. Esses conhecimentos fizeram com que eles navegassem, mesmo olhando aquele horizonte, né? Que o que é o horizonte? É aquela linha que quando a gente está na praia, a gente observa, até tem um exemplo aqui na página 4, você observa o mar, o horizonte é aquela linha onde parece que o mar acaba, é onde nossa vista alcança. Mesmo sem conhecimento do que estava atrás desse horizonte, os navegadores eles se orientaram por esses instrumentos e conseguiram chegar até as Américas, e a partir daí eles modificaram por completo o conhecimento cartográfico que eles tinham antigamente, porque eles viram que o mundo não era só aquele mapa cartográfico que eles tinham antes, né? Europa, África e Ásia. Existiam outros mundos e outros povos, outras criaturas, e eles passaram a agregar esse conhecimento ao ser humano, e isso modificou a forma de navegação e o conhecimento espacial que eles tinham até aquele momento. Tá? Na página 5 do livro de vocês aí, tem uma atividade para a gente fazer pensando nessa questão aí da rosa dos ventos. Vamos ver como que é para ela ser feita? Na verdade, eu já havia pedido para vocês fazerem. Hoje a gente só está discutindo para você entender já quem não fez ainda, e se você fez e não fez correto, fazer direitinho, tá bom? Então preste atenção aí. Para nos orientar quanto à direção que devemos seguir quando nos deslocamos no espaço, podemos recorrer à rosa dos ventos e ao sol, como eu disse para vocês anteriormente, né? Sol nasce no leste, sol se põe no oeste. Então, se eu sei onde o sol nasce e onde ele se põe, eu vou saber onde é sul e onde, já que eu conheço a posição da rosa dos ventos, a posição do norte e do sul na rosa dos ventos, eu vou saber onde é norte e onde é sul, então eu vou poder me localizar. Então preste atenção aí. Mas a quem podemos recorrer para nos orientar quanto à atitude que devemos tomar em cada situação da nossa vida? Então, com relação à navegação, com relação ao espaço, a gente se orienta pelo sol, se orienta pela bússola, se orienta pelos instrumentos que a gente tem. É fácil. Quem conhece cartografia, quem conhece a rosa dos ventos, quem conhece a bússola, vai conseguir se locomover, vai saber sempre onde ele está. Mas a pergunta que o livro faz aqui não é com relação à sua posição espacial, mas com relação a você. Mas a que podemos recorrer para nos orientar quanto à atitude que devemos tomar em cada situação da nossa vida? Em cada situação que você toma, a quem você pode recorrer ou a que você pode recorrer para tomar a decisão, certa ou errada? Essa é a pergunta. Pense e discuta com seus colegas, não tem como discutir com os colegas, você vai discutir novamente com alguém aí da sua casa a respeito disso. Depois registre algumas sugestões nos espaços ligados às vértices da rosa dos ventos a seguir. Então você vai pensar aí qual que é o modelo ou qual que é o norte que norteia a sua vida para que você tome decisões. Ou quais são, porque aqui você vai colocar vários exemplos.
Você vai pensar, para eu tomar uma decisão X, quem que eu olho? Qual que é o modelo? Qual que é o norte? Qual que é a regra? Então você vai pensar sobre todas essas decisões que você tem que tomar na sua vida e colocar os exemplos para mim de respondendo a pergunta. Vou ler ela de novo para você não esquecer. Mas o que podemos recorrer para orientar quanto à atitude que devemos tomar em cada situação da nossa vida? Em cada situação da nossa vida, onde você pode recorrer para tomar as atitudes corretas? E são várias situações da nossa vida, então você vai colocar vários exemplos com relação a vários momentos da vida de cada um de vocês, tá bom? Esse era o tema para a gente discutir hoje. Na próxima semana eu mando um outro vídeo. Tenha uma semana abençoada. Deus abençoe a todos. Até mais.